Pessoal, olha só, hoje eu vou estar falando do multímetro analógico de uma forma a qual o pessoal jamais viu, ou seja, com riquezas de detalhes. Primeiro, vamos conhecer o instrumento, né? Esse espelho que eu tenho aqui em cima, ó, é um espelho para correção de um erro que se chama erro de paralaxe, ou seja, um erro de precisão, certo? E daí, esse botão que eu tenho aqui embaixo, giratório, o nome dele é seletor, tá? Eu vou começar na escala de X1 aqui, ó, que é a escala de resistência. O que acontece nessa escala? Eu vou ter toda a parte de cima, ó, toda essa parte de cima aqui, ó, que tem uma ferradura, tipo de uma ferradura de cavalo, ó, ela representa a resistência. Ou seja, quanto mais esse ponteiro deflexionar, quer dizer que menos resistência vai apresentar, até atender a um curto-circuito ou uma chave aberta, ou um curto-circuito, né, pessoal? Desculpa. Ó, o ponteiro, esse ponteiro está ligado num galvanômetro, que é uma bobina que ele deflexiona por indução, certo? Quanto mais o ponteiro deflexionar, menor a resistência, até tender a um curto-circuito. Quanto mais embaixo o ponteiro ficar, maior a resistência, até tender a uma chave aberta. Aonde tem o infinito, tende a uma chave aberta. Aonde tem o zero, tende a um curto-circuito. Certo, pessoal? E daí, como que eu vou saber os valores? Se eu estiver com o seletor na escala de X1, aqui não tem fator multiplicativo. O número vai valer o que ele é realmente, certo? Se eu colocar em x10, eu vou multiplicar por 10, qualquer valor aqui de cima. Em x100, eu vou multiplicar por 100. Em x1k, eu vou multiplicar por 1000. E em x10k, eu vou multiplicar por 10.000. O que muda aqui? Olha só, na escala de x1, eu tenho 150 mA, tá? Na escala de x10, eu tenho 15 mA. Na escala de x100, eu tenho 1,5 mA. Na escala de x1k, eu tenho 150 microampere. E na escala de x10k, ele desconsidera a corrente elétrica, porque ela é bem insignificante. Ou seja, quanto menor a escala, maior é a corrente elétrica, tá? Quanto maior a escala, menor a corrente elétrica. Ou seja, mais tensão. Aqui na escala de x10k, eu tenho 12 volts. Com a ponteira de prova no comum e com a ponteira de prova no positivo, eu vou ter 12 volts aqui, pessoal. Porque nessa escala de x10k, eu tenho uma bateria de 9 volts, mais duas pilhas, cada pilha de 1,5 volts, certo? Ligadas em série, que vai me dar os 12 volts. E nas outras escalas, pessoal, eu vou ter os 3 volts das pilhas, tá? Na escala de X1, X10, X100 e X1K, eu vou ter um pouco mais de 3 volts, certo? E daí o que acontece? Como eu falei para vocês, quanto maior a tensão, menor a corrente elétrica. Quanto menor a tensão, maior a corrente elétrica. Então existe uma proporcionalidade aqui, certo? Na escala de resistência. E é a única escala que vai precisar de pilhas e baterias. Por quê? Porque são elas que movem o ponteiro do galvanômetro. Certo, pessoal? E daí o que acontece aqui? Por que eu tenho 12 volts em x10k?
além de me servir de fonte de alimentação, essa escala aqui, ó, tu consegue aferir de forma reversa a junção dos componentes. Ou seja, tu consegue aferir e ver se o componente está em fuga. Olha que interessante, pessoal. Essa escala aqui, por apresentar 12 volts, que para um multímetro é uma tensão elevada, certo? Ela consegue mover a junção dos componentes. Olha que interessante. E daí eu tenho a buzz aqui, ó, que é a buzina, né? Eu vou colocar o seletor aqui em cima, ó, que também é escala de resistência, tá? Aqui é teste de diodo que tu pode fazer. E quando ele buzinar, além ele vai dizer que está em curto, né? Ou quando ele buzinar, tu consegue dizer que, por exemplo, o enrolamento da bobina ali não está rompido. Olha que legal isso, pessoal, essa escala. E a X10 aqui, ó, a X10, onde ele apresenta 15 mA de corrente, eu tenho aqui uma referência, o HFE, ó, que tu consegue aferir o que? O ganho. Olha que interessante, tu consegue aferir o ganho de um transistor, tipo ganho de corrente. Aí voltando para cá, pessoal, vamos fazer alguns cálculos. Vamos supor que eu esteja na escala de X1 e eu quero calcular os valores de cima aqui, ó, onde tem a ferradura, ó, escala de resistência, certo? Vamos supor, de 0 até 1, quanto que vale cada tracinho, ó? Eu vou contar o número de tracinhos que tem até 1, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. E vou dividir, ó, o 1 dividido por 5. Cada tracinho vale 0,2, do 0 até o 1. Do 1 até o 2, a mesma coisa, ó. Eu vou pegar o número 2 e diminuir do 1, tá? Que vai sobrar 1 e eu tenho mais 5 tracinhos ali, ó. E vou dividir e cada tracinho desses aqui vale 0,2, certo? Agora vamos fazer do 2 até o 5, ó. Nós vamos pegar o número 5, tá? Que está aqui, e diminuir o 2. 5 menos 2 vai dar 3, certo, pessoal? E daí eu vou contar quantos tracinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos. E vou dividir por 6. Cada tracinho vale 0,5, ó. 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 e 5. E do 5 ao 10 a mesma coisa, ó. Vamos pegar o 10, tá? Diminuir o 5, dá 5, né, pessoal? E vamos contar o número de tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tracinhos. Dividido por 10. Cada tracinho vale 0,5, pessoal. Do 5 até o 10, ó. 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10. Agora do 20 até o 10. 20 menos 10. Vai dar 10, né, pessoal? Vamos dividir pelo número de tracinhos que tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividido por 10. Cada tracinho vai valer 1 aqui, pessoal. Do 10 até o 20, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Do 20 até o 30, ó. Pega o 30 e diminui do 20. Vamos contar o número de tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos, ó. Divide por 5. Cada tracinho aqui vale 2, né, pessoal? 22, 24, 26, 28 e 30. Do 30 ao 50, ó. 50 menos 30. Deu 20. Aí conta o número de tracinhos e divide, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tracinhos, ó. Divide por 10. Cada tracinho do 50 até o 30 vale 2, ó, pessoal. E do 100 até o 50, ó, diminui, ó. 100 menos 50 vai dar 50. Conta o número de tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tracinhos, ó, pessoal. Divide por 10. Ó, cada tracinho do 30 até o 50 vale 5, ó. Aliás, do 100 até o 50, desculpa, pessoal, ó. Ó, 100 menos 50 dá 50. Divide por 10, que é o número de tracinhos. Cada tracinho vale 5. E do 100 até o 200, ó. 200 menos 100 dá 100. Certo, pessoal? 100. Aí vamos dividir pelo número de tracinhos, ó. De 100 a 200, quantos tracinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos apenas, ó. Divide por 5, ó. Cada tracinho do 50 ao 100 vale 20. Olha que legal. Aliás, pessoal, cada tracinho do 200 ao 100 vale 20, né? Entenderam, ó? Ó, eu pego 200 menos 100 dá 100. Dividido por 5 tracinhos, cada tracinho vai valer 20. Então, ó, 120, 140, 160, 180, 200. Certo? E do 500 ao 200, a mesma coisa, ó. 500 menos 200 vai dar 300, tá? Vamos contar o número de tracinhos. 1, 2, 3, 4 tracinhos apenas, ó. Divide por 4. Cada tracinho, ó, do 200 ao 500 vale 75, pessoal. Olha só que legal isso. 75, isso na escala de x1, certo? E 2K, ó, quanto é que vale 2K, pessoal? Ó, de 1K, vamos fazer 1K primeiro, ó. De 1K a 500, ó. 1K é 1000, né, pessoal? 1000 menos 500 vai dar 500, tá? Vamos dividir pelo número de tracinhos, ó. Do 500 até o 1000, eu vou ter 2 tracinhos. Vocês viram aqui, pessoal, ó, do 500 até o 1000 ele dá um pulo, ó, de 500, pessoal, apenas. Porque, ó, do 500 ao 200 sobram 300, né? E daí eu vou ter quantos tracinhos? 1, 2, 3, 4, ó. Cada tracinho do 200 ao 500 vale 75, ó. 75, 150, né? Vai ficar 275, né? 275 mais 75 vai dar 350. 350 mais 75 vai dar 425 e mais 75 vai dar 500. Olha que legal. Do 500 para o 1000, pessoal, ele vai pular 500. E do 1000 para 2K, ele vai pular 1000. Isso daqui é interessante, pessoal, porque nós devemos saber isso para quê? Com riquezas de detalhes, porque como que nós vamos aferir, pessoal? Como que nós vamos saber se um equipamento está em fuga ali? Então, o que acontece? Nós vimos a resistência, o valor. Esses valores que estão aqui no fundo, ó, eles se chamam fundo de escala, tá? E daí o que acontece? Ó, vamos sair agora da escala de resistência. Agora nós não dependemos mais de pilhas e baterias, ó. Corrente alternada, tá? Se eu quero medir a tensão da minha rede elétrica, pessoal, é 220 volts, ó, a gente sempre vai colocar um valor acima, ó, 250. E eu tenho que adequar com o fundo de escala, ó. Onde é que está a corrente alternada? Tá aqui, ó, pessoal. Corrente alternada, AC 10 volts, tá? E aqui, ó, DCV, corrente contínua, e AC, corrente alternada. O que acontece? Aqui no fundo da escala, pessoal, tanto tu pode usar para corrente alternada, esse fundo da escala aqui, como para corrente contínua, certo?
Como eu falei, se eu for aferir a minha rede elétrica de 220 volts, eu tenho que colocar em 250 corrente alternada, certo? E daí o que acontece, pessoal? Eu tenho que adequar esses valores daqui com os de fundo de escala. Vocês vê, tem 1000 aqui, ó. Só que aqui no fundo de escala eu não tenho 1000. Então eu vou pegar o 10 e vou colocar 2 zeros nele aqui, ó, que vai ficar 1000. O 8 eu coloco 2 zeros, fica 800. O 6 coloca 2 zeros, fica 600. O 4, 400. O 2, 200. E 0 é 0, né, pessoal? Entenderam? O 10, ó, o 10 eu tenho, o 50 eu tenho, o 250 eu tenho, só que o 1000 eu tenho que adequar, certo? E na corrente contínua, a mesma coisa, ó, o 1000 eu vou adequar, eu vou ter o 250, tá? Aqui é corrente contínua ou pulsante, certo, pessoal? Ó, o 50 eu tenho, o 10 eu tenho também, tá? O 2.5 eu não tenho, pessoal. Então eu vou pegar o 250 e vou botar uma vírgula aqui, ó, em 2,5. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1.5, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 0,5. E aqui é 0, né, pessoal? E o 0,5 também nós não temos o 0,5 aqui. Eu vou adequar aqui no 50, ó. Vou colocar um 0 na frente do 50, ó. Vai ficar 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 e 0.1 e 0. E o 0.1 também eu não tenho, pessoal. Tá? Eu não tenho o 0.5 e não tenho o 0.1 aqui, ó. Bem aqui, ó. O 0.1, pessoal, nós não temos, ó. Aí nós temos que adequar. Adequar como? No 10 aqui, ó, 0.1, só que daí aqui no 8, ó, vai ficar 0,08. No 6 vai ficar 0,0, aliás, 5, né, pessoal? 6, desculpa, pessoal. 0,06, 0,04 e 0,02, né, pessoal? Nós vamos adequando. Entendam que aqui é 0,1, aqui é 0,08, 0,06, 0,04, 0,02 e 0, certo? E depois eu tenho a escala de microampere, pessoal. Microampere 2.5, aqui já é miliampere, ó, pessoal. 25 miliampere, e aqui que está em ampere, ó, pessoal, é como se fosse 250 miliampere. Esse 0.25 ampere aqui, ó, tu multiplicando por 1000 para transformar ele para mili, fica 250 miliampere. Isso aqui não é 25 ampere, pessoal, é miliampere. É uma corrente insignificante. E nós soubemos que para aferir corrente elétrica, nós temos que colocar o multímetro em série. Tipo, tem que romper o neutro ali, colocar uma ponteira de prova numa parte do neutro e a outra na outra parte onde está rompido, né? Para poder aferir. E é muito perigoso, pessoal, é segundos, né? Eu não recomendo aferir corrente elétrica com multímetro analógico. O certo é se utilizar um amperímetro. Certo, pessoal? Olha que interessante isso. E daí, voltando aqui para as escalas, nós sabemos que o fundo de escala aqui eu posso adequar tanto a corrente alternada como a corrente contínua ao pulsante, certo? Aqui em microampere, em miliampere, né? A corrente vai aumentando conforme vai descendo, ó, 250 miliampere, 25 miliampere, 2.5 miliampere e 50 microampere. 50 microampere é a mesma coisa que dividir 50 por 1 milhão. Aqui é a mesma coisa que dividir 2.5 por 1000. Aqui é a mesma coisa que dividir 25 por 1000. E aqui é a mesma coisa que dividir 0.25 por 1000. Entendeu?
é uma corrente muito baixa, pessoal. No caso daqui, ó, nesse caso aqui, ó, para passar para ampere, eu teria que multiplicar, eu dividi por 1 milhão, né, pessoal? Aqui dividir por 1000, dividir por 1000, dividir por 1000, tá? No caso aqui, ó, 0,25 ampere, né? No caso, eu multiplicaria por 1000 para passar para miliampere, ó. Ficaria, tu multiplicando por 1000, ó, vai andar uma, duas, fica 250 ampere. No caso aqui ficaria 250 miliampere, certo? Aqui ficaria, aqui já está em miliampere, ó, 25 miliampere, 2,5 miliampere, ou seja, pessoal, 2,5 é a mesma coisa que 10 na menos 3, né? 2,5 vezes 10 na menos 3, 25 vezes 10 na menos 3, 0,25 vezes 10 na menos 3 e 50 vezes 10 na menos 6 aqui, ó, microampere, né, pessoal? Então, o que que acontece, pessoal? Essas escalas, pessoal, são valores muito baixos de corrente. Por isso que eu não recomendo fazer a aferição. E daí, o que que esse multímetro tem mais, ó? Eu mostrei para vocês, né, a escala de resistência, o fundo de escala que nós adequamos a corrente alternada e a corrente contínua ou pulsante, tá? E daí eu tenho o HFE aqui, ó, que eu tenho a referência no X10, eu vou colocar o seletor aqui em X10, tá? Referência HFE, que quer dizer o beta, o ganho do transistor, né? Que interessante. Essa escala aqui, ó, tu consegue aferir o quanto de corrente, ó. Ele até consta aqui, ó, corrente de coletor dividido pela corrente de base aqui, ó, e uma seta para lá, ó. Tu consegue aferir o ganho, pessoal, o quanto que vai amplificar da corrente de base para a corrente do coletor emissor. Olha que interessante essa escala HFE aqui, ó. E depois eu tenho ICEO. O que é ICO? Corrente de coletor emissor. O O é de open, com a base aberta. Tu consegue medir a corrente de coletor a emissor, tá? Com a base aberta. Olha que interessante, ó. Essa escala daqui, ó, pessoal. E ainda, ó, daí tu tem que colocar em microampere ou miliampere, está aqui, ó. Aí seria, né, nessa parte aqui, ó, pessoal. Entre micro e mili. Essa escala aqui é para aferir quem? ICO, ó. Entenderam? A corrente de coletor emissor com a base do transistor aberta. E daí também eu tenho dB aqui, ó, pessoal, decibéis. Essa última escala aqui, ó, tu consegue medir os decibéis, tu vai colocar onde? Aqui em 10, ó, pessoal. Entendeu? Tu consegue medir em decibéis, ó. Quantos decibéis, tipo um microfone tá dando de som, uma guitarra, ou, por exemplo, um violão elétrico, né? Tu vai deixar nessa escala e as ponteiras aonde estão aqui, ó. Porque é uma tensão alternada muito baixa esses decibéis. Por isso que tu consegue colocar em 10 aqui, ó. E também, tirando a ponteira de prova daqui, ó, pessoal, eu consigo colocar aqui, ó, em output. O que eu consigo medir aqui, ó, entre o comum e o output? Aqui é como se eu tivesse um capacitor em série com essa ponteira de prova, pessoal. E daí o que acontece? Eu consigo medir ripple, entendeu? E PWM, olha que interessante. PWM é a tensão média, né? E ripple é aquela tensão que se sobrepõe a quem? A minha corrente alternada é aquela tensão que está acima da corrente contínua, pessoal. O ripple é a corrente que se sobrepõe à corrente contínua, que tu consegue medir ali numa fonte de alimentação, num capacitor eletrolítico. E o PWM, tu consegue medir ou no gate do transistor MOSFET, ou na saída de um circuito integrado, né, pessoal, que gera pulsos PWM,
tu consegue medir o que? O PWM, é Pulse Width Management, é gerenciamento por largura de pulso. Olha que legal isso, pessoal. Olha que legal as funcionalidades desse multímetro. Então, tomem cuidado em medir corrente elétrica, pessoal. O nome desse botão aqui, ó, é o botão de ajuste, que é um potenciômetro que tu vai calibrar. De que forma que nós calibramos? Agora vamos ver aqui, ó. De que forma que nós calibramos? Olha o que acontece. Nós vamos colocar uma ponteira de prova com a outra, entendeu? Ó, pessoal, eu vou deixar em X10 aqui, ó. Vamos calibrar o multímetro em X10, tá? E através do botão de ajuste, ó, eu tenho que deixar a sombra do ponteiro, vejam bem, a sombra do ponteiro sobre o zero, ali é a sombra, não é o ponteiro, pessoal, tá? Tu vai deixar a sombra porque essa sombra aqui, ó, ele corrige o erro de paralaxe, ou seja, ele corrige o erro de precisão, porque quando aqui, ó, nessa escala de load voltage, ó, que está aqui, ó, que é carga de voltagem, tu for aferir, por exemplo, um diodo rápido, que é em torno dos 200 milivolts, cada tracinho desses, ó, do fundo da escala para cá, é 100 milivolts que vale, ó. 100 milivolts, 200 milivolts, 300, 400, 500, 600, 700 milivolts, que é a queda de tensão de um diodo, né? Fica entre 700 e 600 ali mais ou menos, né? De um diodo convencional. O diodo rápido seria uns 200, 300 milivolts de queda de tensão. Você vê, olha que interessante. Por isso que tem que ter essa precisão, né, da sombra do ponteiro. E aqui embaixo, pessoal, tem esse botão de ajuste aqui, ó. Ele vai na contramão, né? Tu vai ajustar ele na contramão, ó. Tu virando ele no sentido contrário, ele também vai descer, a sombra dele tem que estar no zero. Tu pode se utilizar aqui de uma chave de fenda, certo, pessoal? No sentido contrário, ele faz descer o ponteiro do galvanômetro. E no outro sentido, ó, se eu virar para cá, o ponteiro do galvanômetro sobe. Se eu virar ao contrário, o ponteiro do galvanômetro desce. Aí você vai se centralizar aqui nesse parafuso e pela sombra do ponteiro, aqui ele não está calibrado, pessoal. Eu estou sem uma chave de fenda aqui. Deixa eu ver se eu consigo calibrar ele. Ó, vocês viram que eu torci para cá, ele desceu? Vamos torcer ao contrário, ó. Vamos ver se com a unha, eu vou tentar calibrar ele com a unha, pessoal. Ó. Quase calibrado, ó, pessoal. Só que você faz com uma chave de fenda, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Eu deixei a sombra bem no zero, ó, pessoal. Tá? Tá bem no zero, ó, pessoal. Então, tu tem que calibrar a parte de baixo pelo espelho e a parte de cima dando um curto nas pontas de prova na escala da resistência que tu tá se utilizando. Ó, interessante, pessoal. Cada resistência que tu usar aqui, tu vai ter que calibrar novamente as ponteiras de prova, curto-circuitando elas, porque cada uma tem uma calibragem aqui, certo, pessoal? Olha que interessante. Multímetro analógico com riquezas de detalhes, né, pessoal? Ah, e detalhe que eu não falei para vocês, ó. Na escala de output aqui, ó, nós temos que deixar na escala de X10 também. Tá, pessoal? X10 não, de 10 corrente alternada. Porque nós estamos aferindo apenas uma parcela da corrente alternada. E apenas os pulsos, apenas a tensão média. Então, não se preocupe em deixar em 10 aqui, pessoal. Porque o PWM é a tensão média que nós medimos no gate ou na saída do circuito integrado, tá? E o Ripple é a tensão alternada, que é uma pequena parcela que se sobrepõe à corrente contínua. Olha que interessante, pessoal. E voltando aqui, ó, para a escala de microampere, né, como eu falei para vocês,
onde nós podemos medir o que? A corrente, né, pessoal? Onde tem aqui, ó, a corrente de coletor emissor, né, pessoal? Ó, com a base aberta, ó. Nesse caso de ICO, né, pessoal? A corrente de coletor e emissor com a base aberta, nós podemos medir. E aqui em cima, ó, a corrente da base do coletor ao emissor nós conseguimos aferir. E detalhe, ó, pessoal, só retomando, aqui é 50 vezes 10 na menos 6, 2,5 vezes 10 na menos 3, 25 vezes 10 na menos 3 e 0,25, pessoal. Aqui está ampere, pessoal. Mas daí, nesse caso aqui, ó, seria 250 miliampere, que são correntes baixíssimas, pessoal. Então, eu deixo essa recomendação que você não venha se utilizar do multímetro analógico para medir corrente elétrica. Certo, pessoal? Se você achou relevante esse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo